Olá pessoal, sou o Wellington do canal Tornoloio e vim aqui apresentar para vocês, dentro do assunto Dicas Tornoloio, a sequência de vídeos que serão produzidos relacionados ao desenho técnico mecânico, tá bom? Serão diversos vídeos aí que vão abordar os itens, né, os dados técnicos relacionados ao desenho mecânico, as regras internacionais, tá bom? Então eu peço para vocês aí se inscreverem no canal, para a gente poder andar junto nessa caminhada dos vídeos relacionados ao desenho mecânico, tá bom? Curtam o vídeo, qualquer observação aí no campo dos comentários, tá bom? Então, nosso primeiro vídeo relacionado a isso, ao desenho técnico mecânico, será vídeo 1, Introdução ao desenho técnico mecânico. Os demais vídeos serão apresentados dessa mesma maneira. Vídeo 2, tal assunto. Vídeo 3, tal assunto. E a gente vai abordar cada assunto, tá bom? Ver as normas, ver as regras. E aí a gente vai dar sequência a caminhar junto aí nessa série de vídeos aí, desenho técnico mecânico, ok? Então, vamos aí iniciar nosso assunto relacionado ao vídeo 1, em todos os tipos de expressão gráfica, seja na pintura, na escrita ou nos desenhos, existe uma característica que é comum a todas elas, que é a necessidade de que aquela representação seja entendida por outras pessoas, mesmo aquelas artes mais abstratas, e esse deve ser o nosso principal objetivo quando se redige um desenho técnico. Ele deve ser entendido por outras pessoas, ele deve ser interpretado por outras pessoas em qualquer lugar, ok? Vamos ver agora algumas formas de representação da figura humana criada em diferentes épocas históricas. Aí eu tenho a representação de um desenho das cavernas, que foi registrado na Noruega, né? E aí está a representação esquemática da figura humana, ou seja, os povos primitivos tentaram de alguma maneira fazer com que outras pessoas entendessem, interpretassem a representação de figura humana ou de animais que eles fizeram essas inscrições nas cavernas, ok? Então, eles queriam que outras pessoas, outros povos entendessem, interpretassem isso como figuras. Então, isso aí é um dos primeiros registros da humanidade relacionado aí ao desenho, né? A um desenho mecânico, um desenho técnico, vamos dizer assim, artístico, na verdade. Então, temos também aí a representação egípcia de um túmulo do século XIV a.C. É uma representação plana que destaca o contorno da figura humana. Observe que já houve uma evolução aí na representação gráfica, tá vendo? Então, ao longo dos anos, isso foi se aperfeiçoando, mas a intenção principal é que outras pessoas interpretem a ideia de quem está fazendo a representação, ok? Então, esses exemplos de representação gráfica são considerados desenhos artísticos. Embora não seja artístico, o desenho técnico também é uma forma de representação gráfica usada para ilustrar instrumentos de trabalho, né, entre máquinas, peças, ferramentas e o desenho. Aí vamos ver a diferença então definitiva de um desenho artístico e um desenho técnico mecânico, ok? O desenho artístico é uma comunicação gráfica de ideias e sentimentos de maneira bem pessoal. Um desenho artístico não tem o compromisso de retratar fielmente a realidade. Ele reflete o gosto e a sensibilidade do artista que o criou. Então vejam bem, o desenho artístico, a pessoa que desenvolve o desenho artístico, ele quer passar alguma mensagem para as pessoas. E esse grupo, essas pessoas que estão vendo esse desenho, cada um pode ter uma interpretação diferente da outra. Então o desenho artístico não tem essa regra. E o desenho artístico é bem um dom mesmo de cada pessoa. Embora você possa desenvolver um bom desenho mecânico, não quer dizer que você vai ser um excelente desenhista, né, para fazer um desenho artístico. O desenho artístico é um dom pessoal. Já o desenho técnico, aí você entender regras e aplicar regras, ok? Já o desenho técnico é a linguagem universal que permite, através de um conjunto de linhas, de números, símbolos e indicações escritas, formar uma imagem mental de como a peça é na realidade. Ou seja, você entender as regras de como construir esse desenho. O desenho técnico deve transmitir com exatidão todas as características do objeto que representa. Para isso, o desenhista deve conhecer e seguir regras universais ou normas técnicas, ou seja, isso é tudo padronizado, é parametrizado. Tá? Assim, todos os elementos do desenho técnicos, elas são normalizadas, ou seja, existe um padrão e devemos seguir esse padrão. Um desenho que você redige aqui no Brasil tem que ser entendido e interpretado em outro país, porque é tudo dentro de uma regra, ok?
Então, essas regras estão inseridas, são chamadas, conhecidas como normas técnicas. São um conjunto de diretrizes que garante a qualidade de um produto ou serviço. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas aqui no Brasil, é a que defende, né, a que anda junto com esse padrão de desenho mecânico, que é internacional. E a ABNT é o Fórum Nacional da Normalização. Okay? A padronização dos desenhos técnicos, para transformar o desenho em uma linguagem gráfica, foi necessário padronizar seus procedimentos de representação gráfica. Essa padronização é feita por meio de normas técnicas seguidas e respeitadas internacionalmente. Então, o desenho técnico, ao longo do seu aperfeiçoamento, teve que ser padronizado as regras de construções. Para quê? Para que não acontecesse interpretação diferente da ideia que se quisesse transmitir de uma peça ou de um equipamento. Então isso teve que ser padronizado, criado regras de construção, e isso sim, todos os países devem seguir essa regra de construção para que ocorra aí uma perfeita intercambiabilidade entre as peças. Ou seja, uma peça que você compra, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma peça que você compra para um carro. Você vai lá na loja, compra a peça, leva para o mecânico, ele tira a peça danificada e bota a peça nova, sem nenhum prejuízo de sua funcionalidade ou de sua montagem, sem precisar dar nenhum retoque ou repasse na peça. Por quê? Ela foi construída dentro de um padrão, de uma medida normalizada, dentro de regras técnicas do desenho mecânico. Ok? Bom, vamos ver aí o desenho assistido por computador. Com o desenvolvimento da informática durante as últimas décadas, tem desempenhado um papel importante em todos os domínios da atividade humana, em especial da engenharia, da geologia, da arquitetura, design, etc. Também na utilização cada vez mais de sistemas CAD, que é o desenho assistido por computador. Okay? Um sistema CAD consiste em um software que apresenta um conjunto de comandos específicos para operações de desenhos, que podem ser linhas, polígonos, sólidos geométricos, ok? Hoje em dia, o CAD está aplicado aí praticamente, vamos dizer, 100% dentro das indústrias. Dificilmente vão se deparar aí com um desenho de prancheta dentro de empresa. Até mesmo pela dificuldade, pela demora em se fazer um desenho, uma perspectiva, por exemplo. É demorado o desenho, a construção de uma perspectiva. Com a aplicação do CAD, veio aí realmente revolucionar e praticamente está em desuso o desenho técnico de prancheta dentro das empresas. Mas, para você trabalhar com CAD, você tem que entender do desenho mecânico, você tem que entender das regras do desenho técnico, você tem que ter aí, passar pelo básico, você tem que passar pelo desenho de prancheta, na verdade, para você poder ter um domínio bom do CAD, ok? O CAD é uma evolução do desenho manual, tá bom? Aí vem o CAI, que é o sistema CAI, ou seja, engenharia assistida por computador. Ele atua na área de cálculos de engenharia, onde são realizadas atividades do tipo análise estrutural, que compõe elementos finitos, análise de escoamentos, análise de tensões. Ou seja, é um software também que vem auxiliar aí os engenheiros a desenvolver os seus projetos e facilitar realmente a vida aí dos desenvolvimentos aí que poderiam ser feitos os cálculos todos manuais. É um software que auxilia no projeto da engenharia, ok? E o CAM, o sistema CAM é a fabricação assistida por computador. É um software que refere-se a todo e qualquer processo de fabricação que é controlado por uma máquina CNC. O CNC permite o controle simultâneo de vários eixos através de uma lista de movimentos escrita num código específico, ou seja, comandos. Está dentro da norma ISO. A utilização de CNC permite a produção de peças complexas, com geometrias aí extremamente difíceis, que se fosse para você fazer numa máquina convencional, provavelmente seria até sem condições ou demoraria muito, dependeria de muitos recursos, aí, acessórios da máquina, enquanto que com a aplicação de uma máquina CNC é extremamente rápido, perfeita dentro da tolerância geométrica. Realmente o CNC é incrível aí, a fabricação de uma peça através do CNC. Né? Ele, quando associado ao programa CAD-CAM, ou seja, o desenho técnico do computador, né, o CAD, ele é associado com o CAM, com o software CAM, onde vai se gerar o desenho e jogar para o CAM e vai gerar o programa da peça que vai ser aí liberado para a máquina, onde a máquina vai fabricar a peça toda de forma automática, ok?
E então vamos falar de normalização agora. Hoje o desenho técnico assume uma posição difusa e multidisciplinar, utilizando-se de uma linguagem normalizada e universal. A sua representação, a sua aplicação se faz presente em projetos mecânicos, elétricos, mobiliários, arquitetônicos, aeroespaciais, navais e em inúmeras outras áreas, ok? Ou seja, é tudo dentro de um padrão, tá bom? Aí a gente tem a representação de um desenho técnico de arquitetura. Vamos ver aqui. Ó, eu tenho aqui o desenho de um desenho técnico de uma arquitetura. Você, sem entender muita coisa de desenho, você já consegue definir que aqui é um cômodo, é uma sala, aqui esse cômodo é uma cozinha, e você tem aqui portas e janelas. Então a gente, sem entender muito do desenho de arquitetura, a gente já consegue definir ali um pouco desse desenho, consegue interpretar um pouco. Olha o desenho técnico de marcenaria, vejam bem, também consigo definir aqui que isso é um banco, né? Um banco, o assento do banco, os pés nas pernas, aqui um reforço. Então também é um desenho bem simples, né? Aí vamos então ver agora junto esse desenho técnico mecânico. Quem não entende, quem nunca viu desenho mecânico, não consegue interpretar praticamente nada disso daí. Então é um conjunto de normas, é um conjunto de regras, é um conjunto de itens aí que são normalizados. Por exemplo, quem não entende de mecânico vai chegar aqui para esse desenho, vai olhar e vai ficar se perguntando: o que é esse número N9? E esse triângulo? O que é esse N12? O que é esse 2 por 45 graus? O que é isso? Aqui novamente um N12. Né? O que é esse M10? Que símbolo é esse daqui? Olha aqui o símbolo novamente. O que significa isso? O que é essa parte aqui? Ó? Então é tudo aplicação de regras. Quem não entende de desenho mecânico fica perdido realmente num desenho desse. Então tudo que a gente falar de regras está aplicado no desenho mecânico. Então esse nosso primeiro vídeo é somente a introdução ao desenho. A gente vai ver isso tudo aí nos demais vídeos, ok? Então, eu vou falar agora da visão espacial, que é um dom que, em princípio, todos têm, dá a capacidade de percepção mental das formas espaciais. Perceber mentalmente uma forma espacial significa ter o sentimento da forma espacial sem estar vendo o objeto. Então, vejam bem, lembra o que eu falei lá atrás, o desenho artístico é um dom. Então, o cara que tem um dom com desenho artístico, quer dizer que ele vai ser um ótimo desenhista mecânico? Pode ser que só se ele aplicar as regras, entender das regras e aplicar elas corretamente. Já quem desenvolve um bom desenho técnico mecânico, não quer dizer que ele vai ser um excelente desenhista artístico, porque o desenho artístico é dom. Então, para você desenvolver um bom desenho técnico mecânico, você também tem que desenvolver sua visão espacial, que em princípio é um dom que todos nós temos. Tá bom? O desenho técnico vai te fazer aperfeiçoar essa visão espacial, que é você pegar um desenho, olhar para o desenho e você vai imaginar a peça pronta na sua cabeça. Você, através daquele desenho, você vai conseguir imaginar a peça pronta, tá bom? Isso é a visão espacial. Então, a padronização dos desenhos. As normas técnicas que regulam o desenho técnico são normas. Tá bom? São normas que são editadas pela ABNT, são registradas pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional da Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, como normas brasileiras. Então, o conjunto de normas técnicas que regulam o desenho no Brasil, eles são redigidos pela NBR, tá bom? E a NBR, ela é baseada em normas internacionais, tá bom? Elas estão em consonância com as normas internacionais, que são aprovadas pela ISO, ok? Então, vejam bem, dentro das normas da ABNT, vamos falar, por exemplo, ali eu tenho a norma NBR, vou dar um exemplo ali, ó, vejam bem, NBR 8196, vejam bem, 8196 é a norma que vai me dar as regras, tudo sobre escalas, a gente vai ver isso num outro vídeo, ok? Por exemplo, a NBR 10126, aqui ó, 10126. É a NBR que retrata todas as regras de cotagem do desenho técnico. Então, cada assunto tratado de desenho técnico mecânico, ele tem a sua NBR. Então, tudo que a gente falar aqui, se você quiser se aprofundar nesse assunto, você pode buscar na NBR daquele assunto,
que você vai ter aquilo ali mais detalhado, mais profundo, ok? Então, cada assunto ele tem uma NBR, ok? Como transmitir a ideia de uma peça? Vejam bem, na escola ou na indústria, para a execução de uma determinada peça, as informações podem ser apresentadas de diversas maneiras. A palavra, então dificilmente pode-se descartar isso daí como ideia de tentar explicar para uma pessoa o desenho, ou explicar para uma pessoa uma peça. Tá bom? Dificilmente transmite a ideia dessa forma, da forma dessa peça. Por quê? Você vai tentar, você vai gesticular, você vai falar de valores que você não tem noção real dela. Então, dificilmente a pessoa que está tentando receber a ideia dessa peça não vai entender. É a mesma coisa eu chegar para um torneiro e falar para ele: eu quero que você faça uma pecinha assim, com esse diâmetro aqui, com esse comprimento assim, mais ou menos. Não existe isso. Então, a palavra dificilmente transmite a ideia da forma de uma peça, tá bom? A peça nem sempre pode servir de modelo. Então, você pegar uma peça pequena, levar para um torneiro para ele fazer outra igual, ok, é viável, mas não é o correto ainda. Se for uma peça enorme, você vai levar ela para a oficina, não tem jeito. Se for uma peça que já trabalhou e saiu da máquina com desgaste ou foi quebrada, também não é correto. O torneiro não vai conseguir tirar a medida real daquela peça. Então a peça nem sempre pode servir como um modelo, ok? A fotografia também não esclarece detalhes internos da peça. Não adianta você tirar a foto de uma peça e levar para um torneiro: eu quero que faça uma peça igual essa aqui. Não existe isso. O cara não vai ter detalhe de perfis da peça, de medidas da peça, ok? Então, a única forma de você conseguir expressar ou transmitir as ideias de forma, dimensões de uma peça é através do desenho técnico-mecânico, ok? Ele ainda fornece uma série de informações que podem ser o material da ferramenta, o material dessa peça que é feita, o nome dessa peça, as tolerâncias das suas medidas, o acabamento da superfície. Então, tem várias informações que o desenho traz de uma peça, ok? O grau de elaboração do desenho técnico. Então vamos chamar de esboço, que é o desenho feito geral, feito à mão livre. É uma representação rápida de uma ideia que não corresponde a uma norma, não tem escala definida, ok? Então o esboço é um desenho rápido ali. Um exemplo: uma peça quebrou na máquina e o mecânico tirou ela ali, desmontou da máquina e precisa rapidamente fazer essa peça. Então ali tira um esboço dela, e esse esboço vai passar pelo desenhista, que vai realmente fazer o desenho definitivo dela. Então o esboço é geralmente um desenho feito à mão livre, sem regra, sem aplicação de instrumentos, de construção, ok? É chamado esboço. O desenho preliminar, ele é passível de modificações, então ele ainda está em processo aí de se tornar um desenho definitivo. Ele ainda pode ocorrer alterações, redimensionamento, ok? E o desenho definitivo corresponde realmente à solução final do projeto, ou seja, é o desenho de execução, é o desenho que vai para a área para se fabricar a peça. Então é o desenho definitivo, foi feito ali dentro de regras realmente do desenho técnico, ok? Como é elaborado um desenho técnico? Às vezes, a elaboração do desenho técnico mecânico envolve o trabalho de vários profissionais. O profissional que planeja a peça é o engenheiro ou o projetista, ok? Primeiro ele imagina a peça como deve ser, depois ele representa suas ideias por meio de um esboço, ok? Então ele fez o esboço da peça. Esse esboço serve de base para a elaboração do desenho preliminar. Esse esboço então serve, ainda está ali em fase de que ele possa sofrer alguma alteração e tudo, e ele ainda não vai para a fabricação, ok? Já o desenho preliminar, que corresponde a uma etapa intermediária do processo de elaboração do projeto, que ainda pode sofrer alteração, ok? Aí sim ele vai para o desenho definitivo, e aí é o desenho dentro da regra técnica. Depois de aprovado, o desenho que se corresponde à solução final do projeto será executado pelo desenhista técnico. O desenho técnico definitivo também é chamado de desenho para execução. Contém todos os elementos necessários à sua compreensão, à sua fabricação, ok? Então, o desenho para execução, que tanto pode ser feito na prancheta ou no computador, que pelo CAD, ele deve atender rigorosamente todas as normas técnicas que dispõem sobre o assunto,
ok? E aí sim, o desenho chega pronto às mãos do profissional que vai executar a peça. Quando o profissional consegue ler e interpretar corretamente o desenho técnico, ele é capaz de imaginar exatamente como será a peça antes mesmo de executá-la. Ele vai ter ali, sua visão espacial vai estar atuando, ok? Para isso é necessário então conhecer normas técnicas em que o desenho se baseia e os princípios de representação da geometria descritiva, ok? A geometria descritiva é a base do desenho técnico. O desenho técnico, tal como nós o entendemos hoje, foi desenvolvido graças ao matemático francês Gaspar Monge. Okay? O Gaspar Monge criou um método que permite representar com precisão os objetos que têm 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura, em superfícies planas, como um papel, uma folha de papel, por exemplo, que tem apenas 2 dimensões, que é o comprimento e a largura. Ok? Esse método passou a ser conhecido como método mongiano, é usado na geometria descritiva e os princípios da geometria descritiva constituem a base do desenho técnico hoje. Ok? Aí a gente tem a representação de um objeto de acordo com os princípios da geometria descritiva. Vejam bem, eu tenho aqui uma figura e aqui as projeções dessas vistas, né? A vista frontal projetada nesse plano vertical, a vista superior aqui, ó, olhando de cima, projetada no plano horizontal aqui. Então isso é a base da geometria descritiva, tá bom? Vamos avançar. Então, se olhar ao nosso redor, veremos que os objetos têm forma, tamanho e outras características próprias, ok? As figuras geométricas foram criadas a partir da observação das formas existentes na natureza e dos objetos produzidos pelo homem. Então, todos os objetos, mesmo os mais complexos, podem ser associados a um conjunto de figuras geométricas. Ok? Até aí tudo bem? Teremos mais facilidade para lermos e interpretarmos desenho técnico mecânico se formos capazes de relacionarmos objetos e peças da área da mecânica às figuras geométricas. Isso vai facilitar o nosso entendimento, vai facilitar a nossa interpretação. Então vamos conhecer aí algumas figuras. Ó. Figuras geométricas planas. Uma figura qualquer é plana quando todos os seus pontos situam-se no mesmo plano. Observe a representação de algumas figuras planas de grande interesse para o nosso entendimento. Vejam bem, ali tem a representação de uma figura geométrica plana, que é representada através de um círculo, ou de um quadrado, ou de um triângulo, retângulo, e assim vai. Um pentágono, ok? Então isso aí são conhecidos como figuras geométricas planas. Aí vem o sólido geométrico. Vejam bem, quando uma figura geométrica tem pontos situados em diferentes planos, temos um sólido geométrico. Então, e vejam bem, eu tenho aqui a figura plana e aqui eu tenho um sólido geométrico, tá vendo? Que é a revolução da figura plana. Então, vejam bem, os sólidos geométricos possuem superfícies que podem ser planas ou curvas. Os sólidos geométricos com superfícies planas temos os prismas, o cubo e as pirâmides. Os sólidos geométricos com curvas temos o cilindro, o cone e a esfera, que são também chamados de sólidos de revolução, ok? Prisma é um sólido geométrico limitado por polígonos. Pode imaginá-lo como uma pilha de polígonos iguais, muito próximos uns dos outros, como mostra a ilustração. Então vejam bem, o prisma é constituído de vários elementos. Para quem lida com desenho técnico é importante conhecê-los bem. Então vejam bem, eu tenho aqui dessa figura desse prisma, nós temos a base, aqui nós temos as faces, ó, e aqui nós temos as arestas de construção, ó, aresta de construção, e aqui os vértices do prisma, ó, o vértice do prisma, ó. Isso tudo aqui é vértice, ok? As faces, ó, tá beleza? E a base desse prisma, ok? Sólido geométrico truncado agora. Quando um sólido geométrico é cortado por um plano, resultam novas figuras geométricas e os sólidos geométricos truncados. É você fazer um corte imaginário na figura. Olha só, esse sólido geométrico aqui de revolução. Ele sofre um corte aqui imaginário, tá bom? Então é chamado de truncado, ou seja, tronco de cilindro. Aqui um tronco de pirâmide, tronco de cone. É você fazer um corte imaginário nele e aí tem ali como se separasse uma parte da outra. Então essa parte é chamada de tronco, ok?
Sólido geométrico vazado. Os sólidos geométricos que apresentam partes ocas são chamados sólidos geométricos vazados. Observe a figura notando que para obter o cilindro vazado com um furo quadrado foi necessário extrair um prisma quadrangular do cilindro original. Então veja bem, eu tinha aqui um cilindro todo maciço e como se você fizesse ali, retirasse desse cilindro maciço um prisma quadrangular, ó, tá bom? Gerou uma outra peça com outro perfil, tá bom? Então esse aqui é um sólido geométrico vazado. Nos processos industriais, o prisma retangular é o ponto de partida para a obtenção de um grande número de objetos e peças. Observe a figura abaixo. Trata-se de um prisma retangular com uma parte rebaixada. Veja como foi obtido o rebaixo. Então, é para a gente entender aqui o processo de fabricação de uma peça, por exemplo. O fresador pega uma peça, transforma ela num prisma retangular, ok? E desse prisma retangular ele começa a arrancar material até formar o perfil da peça que está no desenho dele, que ele precisa construir. É como se arrancasse essa parte aqui do prisma, isso aqui vira sucata, né, vira cavaco, e a peça em si, de acordo com o desenho dele, é essa aqui, ok? Avançando. Existe outro modo de relacionar peças e objetos com sólido geométrico. Observe na ilustração abaixo como a retirada de formas geométricas de um modelo simples, que é um bloco prismático, dá origem a outra forma mais complexa. Então vejam bem, a partir desse prisma auxiliar aqui, ó, desse prisma, olha só, esse aqui é um material que o fresador, por exemplo, está preparando na máquina, e através de remoção de material, ele vai gerar essa peça aqui, ó. Então é como se fosse, ele arrancasse por inteiro essa parte aqui, arrancasse por inteiro essa outra parte cilíndrica aqui, essa outra parte retangular aqui, entendeu? E gerando o perfil da peça que ele tem no desenho dele, tá bom? Isso aí é para mostrar aí, relacionar aí os objetos com sólidos geométricos, ok? Aí mais um exemplo, ó, tá bom? Diante do que a gente já falou. Aí vamos entrar então nos formatos de papel e legenda. Como eu falei, a norma NBR que trata e relaciona formatos de papel e legenda, que é a NBR 10068. Se você quiser buscar se aprofundar sobre esse assunto, busque essa NBR e você vai ver além do que a gente vai ver aqui, ok? Então é a que redige aí, a norma que redige aí sobre o assunto papel e legenda, formatos de papel e legenda. Então vamos lá. Os formatos de papel e sua orientação encontram-se regulamentados nas normas técnicas. O formato básico, que é o A0, é o retângulo de área igual a 1 metro quadrado, com lados medindo 841 por 1189 milímetros. E dele derivam os demais formatos por subdivisão sucessiva. Então o formato A0 é o maior formato que tem, tá bom? O formato A0 é exatamente isso daqui, ó. É uma folha bem grande, 1189 por 841. Observem que a subdivisão sucessiva gera um outro formato. Então esse formato que eu mostrei, ele é o A0. Se você dividir ele no meio aqui, ó, ele já gera o A1. Ó, do A0 ele gera o A1. Se você pegar e dobrar o A1 no meio, ó, ele gera o A2, ok? Se você dobrar o A2 no meio, ele gera o A3. Olha lá. Se você dobrar o A3 no meio ou cortar no meio, gera o A4. Ok? Assim chega na nossa folha tradicional de papel ofício. Essa folha é um A4. Ok? Então se eu dobrar ela no meio aqui, ó, ou cortá-la no meio, ela vai me gerar a folha A5. Ok? Que é essa daqui, ó. Se eu dobrar a A5 no meio, vai me gerar a A6, olha lá, que é essa daqui, ó. Ok? Então, essa é a divisão aí dos formatos de papéis, que começa do A0, ok? Margens e molduras. As margens são os espaços compreendidos entre a moldura e os limites da folha de desenho, sendo zonas interditadas nas quais não é permitido desenhar, não fazer nada. Então a margem não pode, o desenho não pode invadir a margem. Se você começar a fazer um desenho e ele tocar a margem, pronto, você já pode descartar, começar de novo, ou trocar a folha,
não pode tocar na margem, ok? As menções da margem são também normalizadas, né? Você não vai fazer uma margem num papel com qualquer medida não, aleatório. Tem padrão para construção das margens, ok? Se você tiver com a folha nesse sentido, ok? Se você tiver com a folha na horizontal, você vai ter uma margem aqui, ó, à esquerda, de 25 milímetros, tá bom? E o restante com 10 aqui, 10 aqui. A legenda tem que ser feita nesse canto, tá bom? Ó, aqui é a folha de papel, ó. Isso aqui é o contorno da sua folha, tá bom? Então você tem que fazer a margem partindo desse padrão aqui de valores. Se você utilizar a folha na vertical, então você vai ter 25 para essa esquerda aqui, você vai construir a margem e vai manter 7 para cada lado, ó. 7 aqui, 7 ali, 7 ali. E a legenda embaixo, ok? Então a margem ela é padronizada também. Ali mostrando a tabela de margens, tá bom? Se vocês buscarem na norma, na NBR sobre margens, né, você vai ver essa tabela também falando sobre o valor de cada formato. Ó. O formato A4, que é o nosso, é aquele que eu mostrei ali, ó, 25 da margem esquerda, 7 para a direita, ok? E você pode ver que praticamente 25 vai para todos os formatos de papel, só varia mesmo das outros valores da linha direita, ok? A legenda é uma zona que contém um ou mais campos delimitada por um retângulo, localiza-se normalmente no canto inferior direito da folha e contém informações relativas ao desenho. Então as legendas nos desenhos industriais variam de acordo com as necessidades de cada empresa, mas deverá conter obrigatoriamente nome da empresa, título do desenho, escala, datas e assinatura dos responsáveis pela execução e aprovação do desenho, o material da peça que ela vai ser construída, a quantidade de peça. Então a legenda é a identidade do desenho. Ela traz todas as informações que precisam para o desenho, para o operador interpretar, e tudo que ele precisa de informação, além do desenho da peça, está na legenda. É só ele buscar na legenda que ele vai achar tudo que ele precisa, tá bom? Então a legenda também é normalizada, você não pode fazer com qualquer medida não, ela também tem valores ali para a construção dela, tá bom? Cada campo aqui tem um valor, ok? Olha lá, dá o nosso exemplo aí. Então, ó, eu tenho uma informação aqui que a peça a ser construída é uma porca sextavada, a outra peça aqui que está junto no desenho está informando que é um parafuso de cabeça sextavada. Temos aqui também, isso aqui também a gente vai ver no outro vídeo mais para frente, informações aqui de responsável, matrícula, data de construção, e aqui os valores de construção da legenda. Cada campo aqui tem os valores de construção, ok? A caligrafia técnica. A caligrafia técnica também tem norma, você não pode escrever lá de qualquer jeito. Então você tem que ter a caligrafia dentro da técnica da NBR, ok? Assim como todo o resto do desenho técnico, as letras e algarismos também seguem uma forma definida por norma. Então não é escrever de qualquer jeito não, pessoal. Com o objetivo de criar uniformidade e legibilidade para evitar prejuízo na clareza do desenho e evitar possibilidade de interpretações erradas. E por isso que foi padronizado também a caligrafia, que retrata aí a NBR 8402. Se você quiser buscar aí todas as informações sobre caligrafia, você vai olhar nessa NBR e vai achar tudo que é de informação que você precisa ali. Então essa NBR fixou as características de escrita em desenho técnico, ok? Então ali, ó, sabemos que os desenhos finais são feitos no computador, ok? Mas para esboços é recomendada a caligrafia técnica, ou seja, para o desenho definitivo, você tem que, se você for fazer um desenho de prancheta, você tem que aplicar a caligrafia técnica também. Não vai escrever de qualquer jeito não, com a sua própria letra, não pode. Então essa caligrafia segue aí esse padrão. Ele tem valores de construção também, olha lá, também tem valores. Aqui eu tenho a informação de que para a letra maiúscula você tem aí 1 milímetro de espaço entre cada letra, ok? 6 milímetros de altura dessa letra, tá bom? O corpo de cada letra, ó, pode ter de 4 a 5 milímetros. Distância entre palavras, 3 milímetros. Então, se for letra minúscula, ó, já tem outros valores de construção, ó, tá bom?
para a largura da letra minúscula 3 milímetros, a altura dela pode ser 3 milímetros de altura, mas tem 1,5 milímetro para cada avanço de detalhe de cada letra, tá vendo? Então é tudo padronizado, então tem que treinar, tem que se informar sobre esses valores e fazer, existe gabaritos, né? Existe aí na papelaria, você compra aí, consegue comprar uma folha já com esse gabarito para você treinar a caligrafia técnica, que com o tempo você acaba se acostumando a fazer ela dentro do padrão, ok? E aí, pessoal, finalizamos aí nosso primeiro vídeo do assunto desenho técnico mecânico. Esse vídeo foi de introdução, tá bom? Eu peço a vocês aí que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Vão vir aí muitos vídeos ainda sobre desenho mecânico, é só o começo, esse é só o nosso primeiro vídeo. Então, espero encontrar vocês aí de novo no próximo vídeo, ok? Obrigado aí e até breve, se Deus quiser. Valeu!